Mas é para isso que vamos para a palavra de Deus na nossa série em 1 de Pedro. O tema da mensagem de hoje é a beleza de Cristo em nós. Então, nós somos reflexos dessa beleza no mundo, a beleza do Filho eterno. Um aspecto que nós batistas deixamos escapar ao longo do processo da reforma e ao longo dos anos, não foi sempre assim, é justamente o aspecto da estética no culto. O aspecto da estética no culto acaba nos afastando da percepção de que o belo tem sua raiz, fundamento, origem no próprio Deus. O conceito de beleza, ele é absoluto, ele não é relativo. Não está nos olhos de quem vê. Isso é raciocínio não bíblico. O conceito de beleza está enraizado no ser de Deus. Belo é tudo aquilo que reflete Deus, tudo aquilo que se parece com Deus, tudo aquilo que Deus aprova, tudo aquilo que está ligado à sua bondade e à sua verdade. A gente esquecer disso, a gente pode aceitar como beleza aquilo que estão vomitando atualmente diante de nós por todos os meios de mídia e aceitar isso como se fosse assim. O nosso Senhor, Ele é belo, a beleza em tudo que Ele faz, a beleza no seu ser, nas suas palavras, nos seus atos. Quando você lê as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, você percebe a beleza da sua coerência, a beleza do encaixe de todas as partes, a beleza da coordenação de todos os pensamentos, da progressão da história da redenção. Você vê tudo isso lá. E às vezes nós perdemos isso. Nós agimos como se qualquer coisa servisse. E não é que Deus esteja interessado em processos de culto onde haja coisas rebuscadas e vestes e ornamentos. Não, na verdade a reforma nos livrou de tudo aquilo que nessa parte era contrário às Escrituras. Mas isso não quer dizer que nós devemos olhar para Deus como se Deus não esbanjasse beleza. Porque senão nós vamos começar a ter olhos distorcidos para aquilo que é belo e para aquilo que é feio. E você sabe que hoje no mundo é dito que nada é feio. Não, tem muita coisa feia no mundo. Nós vamos perder o conceito correto, vamos ficar patinando sem saber como lidar com esse conceito se nós não nos apegarmos à beleza que há no Criador. Portanto, a beleza de Cristo em nós é algo de que Pedro vai tratar no trecho que nós vamos ler, e eu vou tratar realmente até o versículo 15, estamos no capítulo 3, como você sabe, seguindo na sequência 13 a 17, mas hoje eu vou tratar até o 15, na verdade, eu vou ler o 16 e 17 para fechar o contexto, mas o que Pedro vai tratar aqui de uma forma bastante intensa é da beleza de Cristo, que é uma forma de nós vermos como as virtudes cristãs funcionam, como elas são a resposta para que o crente lide com o estado ímpio, para que o crente escravizado lide com o senhor ímpio, para que a esposa crente lide com o marido não crente, para que o esposo crente lide com uma esposa não crente ou com qualquer pessoa em posição de desvantagem. Todas essas coisas são apresentadas como as virtudes que há nos crentes. Elas são, porém, oriundas do próprio Cristo e são parte da beleza que há nele. Nós não combatemos o mundo raivosamente, nós não combatemos a cultura raivosamente como se não fôssemos salvos. O que nós fazemos é refletir a beleza do Filho eterno para essa realidade. Isso é suficiente para fazer tudo o que é preciso fazer. Confrontar e também convidar à salvação. Então é isso que a gente vai ver hoje. Beleza de Cristo em nós, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos da prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência,
de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Essa é a palavra do Senhor. Os versículos 13 e 14 tratam do problema do sofrimento injusto. Pedro começa a se aprofundar nesse tema, que atormenta o peregrino aflito. É um problema potencial para todo crente, não somente para os escravizados, que ele apresentou no capítulo anterior. Versículo 13, ele considera uma cosmovisão fundamentada no Evangelho, ou seja, na totalidade das Escrituras. Vamos lembrá-lo? Ele faz uma pergunta. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Em outras traduções, e no grego, como ele está, ele começa com uma conjunção, a conjunção e. E, como se Pedro estivesse dizendo, e quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Essa conjunção no início, ela ocorre logo depois da citação de um trecho do Salmo 34, lembra? Foi o tema da mensagem anterior, que termina com a afirmação de que os olhos estão sobre todos. Os olhos de Deus, os olhos do Senhor estão sobre todos. Ou seja, o que se considera nesse versículo, nessa pergunta, é que o critério do que seja o bem, ele não é nem aleatório, nem determinado pela cultura ou pela sociedade, mas por aquele que observa tudo e que tudo criou, o próprio Deus. Esse é o ponto de partida do apóstolo. É preciso que se diga que havia muitos valores sociais e culturais no primeiro século que estavam em harmonia com os valores cristãos, incluindo o conceito daquilo que é o bem moral em alguns pontos. Por exemplo, os valores contidos nos versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo. Unidade, compaixão, amor fraternal, misericórdia. Humildade talvez seja a exceção, porque a cultura greco-romana tendia a considerar a humildade como fraqueza. Mas quanto aos outros, não pagar mal por mal, não pagar ofensa com ofensa, responder com palavras de bênção, esses valores, eles se alinhavam em alguma coisa com os valores cristãos. Isso lá no primeiro século. Porém, nem todos os valores estavam alinhados com a revelação de Deus assim. E o mais importante de tudo, Pedro não está propondo uma vida de virtude moral, de boa educação, política de boa vizinhança, corrente do bem ou coisas semelhantes. Em harmonia com toda a revelação, especialmente com as epístolas, com as cartas do Novo Testamento, o apóstolo está falando de virtudes que só podem ser vivenciadas por aqueles que ele definiu no início dessa carta. Vamos lembrar? Os irmãos se lembram de que nas mensagens iniciais nós mostramos que Pedro se preocupou bastante em definir quem eram aqueles seus destinatários antes de dizer a eles o que fazer e como deveriam viver? Será que as crianças aqui se lembram daqueles dois modos verbais muito importantes para a nossa teologia? O modo indicativo e o modo imperativo? E primeiro vem o indicativo. O indicativo é o modo daquela afirmação de um fato. Ele simplesmente afirma um fato. Vocês são isso, vocês não são mais aquilo. O imperativo é o modo de uma ordem ou de um mandamento. Vocês devem fazer isso, vocês não devem fazer aquilo. Primeiro precisamos definir quem. Só depois disso podemos falar sobre o que e sobre o como. Por isso, primeiro, Pedro disse quem nós somos, lá no início da carta. Antes de começar a dizer faz isso ou não faz aquilo. Ele disse que nós somos eleitos, peregrinos, nascidos de novo, que significa regenerados, pedras vivas que receberam a mesma natureza, a nova natureza de acordo com a pedra angular, o Senhor Jesus. Por causa disso, nós ainda somos casa espiritual que está sendo edificada por Deus e sacerdócio santo. E ele prossegue, reafirmando e especificando que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembraram disso? Lembraram? Eu não quero ficar perguntando amém aqui, não. Você pode dizer amém, ou você pode dizer sim, tanto faz. Né? O sim é o amém batista. Né?
Mas diz, mas fala, dá um retorno. Então, primeiro vem a afirmação do indicativo. Primeiro vem o quem somos. Ou melhor, quem nós somos em Cristo, a rocha das eras, a pedra angular. Só depois vem as orientações, as ordens, os mandamentos e até mesmo as súplicas apostólicas para que nós sejamos aquilo para o que fomos feitos em Cristo para ser. Só depois disso é que vem o imperativo. Porque o Espírito Santo está construindo uma casa espiritual, ele não está reformando um edifício velho. O Espírito Santo está criando um povo cuja origem está fora da criação. Ele não está melhorando um grupo de pessoas que gostam de estar juntas. O Espírito está formando uma nação santa em harmonia com a santidade divina. Ele não está criando uma sociedade educada, na qual tentamos ser pessoas melhores e moralmente bem comportadas. Não é isso exatamente o que aprendemos das Escrituras quanto à criação de nossos filhos e filhas, irmãos? Pais bem treinados nas Escrituras não buscam lidar apenas com o comportamento de seus filhos. Eles sabem que o alvo da boa criação é lidar com o coração de suas crianças. Daí sabem que precisam bem mais do que um simples manual de boas maneiras. Nós buscamos pelo coração, não apenas uma mudança exterior no comportamento. É um grande desperdício e mesmo um grande prejuízo quando a igreja confunde o evangelho com moralismo, ou com conservadorismo, ou com boa educação, ou com bom comportamento. É óbvio que, como acontecia nos tempos do Novo Testamento, alguns desses valores coincidem com as virtudes cristãs produzidas como fruto do Espírito, mas as diferenças são enormes, são muito grandes. As virtudes cristãs têm origem celestial, não na criação. Elas têm sua força e capacidade provenientes do Espírito Santo. Elas têm sua existência unicamente naqueles que creem no Evangelho. Elas têm sua fonte direta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre sofrimento injusto, é preciso que comecemos a definir, então, os termos aqui, para que a gente compreenda como essas virtudes vão refletir a beleza de Cristo no enfrentamento daquilo que Pedro está tratando como sofrimento injusto. Então, vamos definir dois termos aqui. Primeiro, sofrimento justo. É aquele que você fez por merecer. Infração das leis, desobediência aos pais, arrogância em decisões e relacionamentos, coisas desse tipo. Você foi por esse caminho, aí vem alguma coisa sobre você. Você mereceu. Você trouxe aquilo para a sua vida. O sofrimento injusto é aquele que você não provocou diretamente e, portanto, você não merece. Na primeira carta de Pedro, mesmo nessa carta, ele faz algumas citações daquilo que estava afetando os cristãos, como sofrimento injusto, por exemplo. Em 2,12 ele fala sobre acusações infundadas por parte dos incrédulos. Um falatório ignorante. 2,15 ele fala sobre isso. Infelizmente isso tem acontecido hoje e, infelizmente, dentro da igreja. Se você tem visto essa perda de tempo, essa tolice dessa controvérsia calvinista arminiana que está acontecendo aí na internet, espero que você nem perca tempo com isso. Vale a sua Bíblia que você vai lucrar mais. Você está vendo quantas falas ignorantes e acusações mútuas sem a menor necessidade. Em 3,14 Pedro fala das ameaças. Em 3,16 ele fala das calúnias. São aquelas coisas todas que são levantadas contra os crentes, contra você talvez, mas sem fundamento real. Sofrimento injusto. É preciso ter em mente, irmãos, de que, de um certo ponto de vista em relação a Deus, nenhum sofrimento humano é realmente injusto. Vamos lembrar que a causa primária de todo sofrimento humano é a nossa própria rebelião contra o nosso Criador. Então, todo sofrimento, em algum grau com relação a Deus, ele vai ser justo. Porque foi a nossa impenitência, a nossa resistência a Ele como Redentor. Afinal, foi nossa escolha, o nosso estado atual. Ele não nos criou assim.
foi nossa desobediência, foi nosso desprezo por todo o bem que ele colocou no mundo, na criação, e a nossa rebeldia constante. É isso que nos traz sofrimento. Então, desse ponto de vista, não existe realmente sofrimento injusto sobre os pecadores. Mas não é esse o ponto nesse texto de 1 de Pedro. Aqui estão em vista as relações entre os seres humanos, especialmente entre a cultura à nossa volta e os discípulos de Cristo. A pergunta retórica do versículo 13, e quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Ela nos faz concluir que perseguição e sofrimento não serão necessariamente o modo de vida do cristão. Não vai acontecer o tempo todo. Vamos lembrar que Pedro está preparando seus leitores para perseguições mais intensas que virão. Por exemplo, no capítulo 4, verso 12 dessa mesma carta, ele diz: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Está dizendo, crente, não fique espantado quando a perseguição, quando a dificuldade, quando o sofrimento, inclusive o sofrimento injusto, vier, como se isso fosse estranho à nossa fé. Na verdade, deveríamos esperar por isso. Mas ele não está dizendo que essa será a forma de vida dos seguidores de Jesus sobre a terra o tempo todo. Ao mesmo tempo, ele sabe que, de um modo ou de outro, conflitos surgirão entre os discípulos e o mundo, entre os peregrinos e os que já se sentem em casa neste mundo. Isso está em harmonia com o ensino de Paulo em 2 Timóteo 3,12, onde ele escreveu, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Há duas grandes dificuldades para o crente em relação a esse tópico do sofrimento injusto. A primeira, o sofrimento em si mesmo. A segunda, a tendência de alguns crentes ao vitimismo. Eu vou começar por esse segundo, que não é o nosso alvo hoje, nem o alvo de Pedro, mas que é um alerta que devemos ter em mente. Basta dizer aqui que algumas vezes crentes acham que qualquer situação ou dificuldade próprias do dia a dia de pecadores, como a nossa raça é, uma raça de pecadores, é sempre algum tipo de perseguição. Assim, o próprio fato de Pedro não ensinar que sempre haverá perseguição o tempo todo, deve nos proteger da tentação de nos fazermos de mártires com muita rapidez. Nem toda dificuldade que você enfrenta, irmão, é porque você é crente. Talvez seja porque você não está sendo crente como deveria ser. O contrário. A outra grande dificuldade, que é o que nos interessa aqui, é o sofrimento injusto, em si mesmo, já que esse é o assunto do apóstolo aqui. Sobre isso, vamos observar pelo menos 4 coisas. Primeiro, o crente vai incriminar a cultura à sua volta, de um modo ou de outro, só pelo fato de não participar de certas práticas aprovadas pela cultura. Só por isso, só por você se omitir, só por você não ir lá, só por você não fazer parte. Pedro mesmo dá 2 exemplos nas suas cartas. Nesta carta, em 3:20, ele vai falar de Noé. Ele diz o seguinte: noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Desobedientes todos aqueles, fora Noé e sua família. E ele continua, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Você se lembra? Só Noé, sua família e o resto da humanidade não atentou para nada daquilo que Noé representava. Um outro exemplo que ele dá na segunda carta, capítulo 2, versos 6 a 8, é de Ló. Ló que talvez você não tenha em grande conta, mas Pedro sabia um pouco mais sobre ele. E lá ele registra o seguinte: e reduzindo a cinza das cidades de Sodoma e Gomorra, condenou à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava sua alma dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada, eles vão ver as suas atitudes, vão ver as nossas atitudes, e talvez você já tenha passado por isso, vão perguntar, por que você não toca, por que você não canta quando a gente toca? Por que a gente conta uma piada e você não ri?
Quando eu comecei a trabalhar, uma das primeiras coisas que eu enfrentei foi a primeira viagem que eu fiz a serviço. Os meus colegas, eles adulteravam as notas nos restaurantes. E na mesa assim, ele já falava para o garçom, olha, a nota tal, olha tal. Ele virava para mim, eu disse, não, eu quero com valor exato. Aí todo mundo olhava para mim, mas como eu sempre tive bom relacionamento com eles ficavam naquela, uma atitude muito interessante, talvez você já tenha visto. Ah, não, claro, tudo bem. Eu tinha vontade de falar, tá tudo bem, não, vocês estão roubando. Não ia adiantar muita coisa ali, eu apenas ter um tempo longe de casa, ruim com aqueles irmãos, com aqueles homens, a quem eu tentar testemunhar, no entanto, em outros momentos. Então, em algum momento vai haver conflito. Segunda coisa, das 4 que eu mencionei, nós somos abençoados nessa situação do sofrimento injusto. Nós somos bem-aventurados, é como está na nossa versão aí. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, diz o verso 14, vocês são bem-aventurados. Aqui a gente lembra de Mateus 5,10, quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser bem-aventurado quando se é perseguido, não é algo que a nossa natureza decaída entenda, muito menos aprecie. Porém, vejamos o exemplo do próprio Pedro e seus companheiros de apostolado em Atos 5,41. Eles se retiraram do Sinédrio muito alegres. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. Esses homens eram loucos? Ou será que eles sabiam de alguma coisa que os outros não sabiam? Terceiro, não devemos temer os que nos fazem oposição. Verso 14, na segunda parte, Pedro continua, não tenham medo das ameaças. Isso que ele está falando, em algumas Bíblias aparece entre aspas, inclusive, porque é uma citação de Isaías 8,12. Lá está escrito assim, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Lá naquele texto, o profeta Isaías é exortado a não se deixar envolver pelo medo que dominou o povo de Judá em relação aos seus inimigos. Aqui nessa citação que Pedro faz, ele modifica uma coisinha pouco, um pronome, para encorajar os crentes, os peregrinos e forasteiros a não temer as ameaças dos opositores. E além disso, a quarta coisa, não fiquem angustiados. É a última parte do verso 14. Nem fiquem angustiados. Ainda pensando na profecia de Isaías 8, que é o contexto remoto desse texto aqui, que está sendo citado por Pedro, o versículo 10 naquele capítulo diz assim, é Deus falando para os povos, para os inimigos de Judá. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Essa é a palavra que Deus dá ao profeta para falar para ele mesmo e para falar para o seu povo. Noutras palavras, o cristão pode, muitas vezes vai, sofrer oposição, mas não pode sofrer o mal final nas mãos dos seus inimigos, pois Deus é Ele mesmo quem nos guarda. Isso nos leva de volta a Cristo, nosso Redentor e fonte de todas as virtudes cristãs. Tudo aquilo que capacita o crente a enfrentar os seus inimigos. Irmãos, o pecado quer nos matar e nos reescravizar. O diabo quer nos acusar e nos tentar. O mundo quer nos seduzir e nos amedrontar. Mas, e esse é aquele mais do bem. Lembra do mais do bem? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a Bíblia tem muitos, graças a Deus, esse mais. Mas em Cristo nós podemos matar o pecado, mortificar o pecado. Colossenses 3, versos 1 e verso 4. Versos 1 e 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Mas, em Cristo, nós podemos resistir ao diabo.
Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas em Cristo nós podemos desprezar o mundo. 1 de João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Assim é que Paulo, em plena harmonia com o ensino de Pedro aqui, vai nos dizer, em 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, é nesse sentido que nós somos conquistadores. Nós somos conquistadores porque a gente conquista a saúde inabalável. Não, a saúde não é inabalável. Tão bom ver a Sandra e o Fábio aqui, né? Eu liguei para o Fábio e disse assim, Fábio, eu fui para o hospital logo depois de você, para que você não se concentrasse em você mesmo, porque agora você teria que orar por mim. Viu? Ó, pastor todas as horas. Ele estava lá do outro lado. Poxa, o pastor tinha que orar por mim, agora eu vou ter que orar por ele? Essa é a ideia. Não, nós somos conquistadores quando nós levamos cativo todo o pensamento a Cristo. Por isso também Pedro vai prosseguir no nosso texto, no verso 15, exortando os peregrinos a permanecerem fiéis a Cristo. Ele diz, pelo contrário, ao invés de você temer as ameaças, ao invés de você ficar apavorado, ficar angustiado, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Ou seja, reverenciem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Irmãos, santificar, reverenciar a Cristo como Senhor, esse é um mandamento, esse é um imperativo, e ele vem somente para aqueles que já se renderam a Cristo. Se há alguém aqui, hoje, aqui, ou ao alcance desta mensagem, que ainda não se rendeu a Jesus, que ainda não confiou nele para receber o perdão dos pecados e se reconciliar com o Criador, essa pessoa não tem como obedecer realmente a esse comando ou a qualquer outro comando das Escrituras. Ela pode tentar adequar seu comportamento, ela pode se esforçar para compreender teologia e doutrina, o que é uma boa coisa. Ela pode se envolver até com a obra da igreja, mas ela não conseguirá obedecer aos mandamentos do Senhor que já foram apresentados nesta carta de Pedro. Ela não vai reagir como um crente diante de um estado ímpio, ela não honrará um senhor ímpio, ela não compreenderá nem o como, nem o porquê de se sujeitar a um marido não crente, ela não se tornará doce diante de uma esposa não crente ou de qualquer pessoa em situação de desvantagem, ela não se perceberá bem-aventurada ao sofrer por causa da justiça. Talvez ela consiga fingir por algum tempo, mas não o tempo todo. Sem o indicativo, sem o novo nascimento, sem a regeneração, não se pode obedecer de verdade e com prazer ao Senhor. O crente, porém, ele reverencia a Cristo como Senhor no seu coração. Ele se sujeita, ele confia e ele obedece. Mais que isso, ele se deleita em Cristo. Nós não estamos olhando para um quadro de leis, nós estamos por uma pessoa maravilhosa, cheia de beleza, que nos cativa, de quem nós somos indignos, mas que insiste em nos querer perto de si. O crente se deleita em Cristo. De fato, à medida que o crente cresce na fé, na vida cristã, ele quer mais a Cristo. E os demais prazeres, mesmo os legítimos e os corretos, só terão valor se puderem ser recebidos em Cristo com ações de graças. O crente, quanto mais olha para Cristo e mais recebe dele, mais exigente fica. Nós não queremos só os raios do sol, nós queremos o próprio sol. É isso que você é para isso que você nasceu de novo. Nós olhamos para Cristo como o nosso Rei e como Senhor no nosso coração e Senhor da igreja, e nós queremos agradá-lo, nós queremos servi-lo e por causa dele servir ao povo dele, a igreja.
É por isso que não é estranho que Pedro, após exortar e encorajar acerca dessa santificação de Cristo como Senhor, ele prossiga agora encorajando os crentes a continuar. Dá mais um passo. Não somente não devemos, crianças, atenção, isso aqui se chama dupla negativa. O seu papai sabe o que é isso. Você vai perguntar a ele, tá? Pode perguntar ao seu papai. Sua mãe também sabe. O que é uma dupla negativa que o pastor usou hoje no culto? Tenho certeza que ele sabe, que ela sabe. Se não, você vem e fala para mim. Tá? Eu vou contar para o pastor que você não sabe. Não somente não devemos temer as ameaças dos nossos oponentes, não somente não devemos ficar angustiados, mas devemos estar preparados para dar boa resposta a quem nos perguntar sobre o motivo da viva esperança que há em nós. É a parte B do versículo 15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. É preciso tomar cuidado aqui, irmãos, porque é verdade que esse texto tem sido usado para apoiar a prática da apologética, que humilhou esta semana nosso querido pastor Jonatas. Aí ele chegou em casa, a esposa dele humilhou ainda mais. Ele está devidamente humilhado, o que significa que está muito preparado para exercer o ministério pastoral. Apologética significa, quando falamos em teologia, na defesa da fé. Numa explicação simples. De fato, nesse texto, a palavra apologian, de onde vem o termo apologética, ela aparece aqui. Na nossa versão, que você tem aí, ela é traduzida como responder. Literalmente, ela significa defender. Mas Pedro não tinha em mente uma disciplina acadêmica de apologética. Ela é uma disciplina importante, mas não é o que primariamente Pedro quer ensinar aqui. Muito mais, como coloca corretamente uma intérprete desta carta, eu acho que ela coloca muito bem, ela diz, a preocupação de Pedro é a de que os crentes cristãos sejam capazes de defender com humildade e respeito sua esperança em Cristo diante de qualquer um que questione, mesmo que alguns crentes estejam sujeitos a acusações em um tribunal. Situação, aliás, que o próprio Pedro enfrentou junto com os apóstolos. Agora, isso é muito importante. O crente, ele não abandona a sociedade, ele não condena a cultura a priori, ou seja, de início. O crente desafia a cultura, e ele faz isso quando ele referencia Cristo como Senhor no seu coração. Daí ele testemunha, ele explica e fornece as razões pelas quais faz isso. Então, Pedro não tem em mente aqui alguém que está assim, alguém que é especial. Mantenha isso em mente. O crente, ele ama a eternidade. Ele deseja a eternidade porque, por um lado, mesmo as melhores bênçãos deste mundo não são páreo para o que está para ser trazido para nós em Cristo. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:24, na esperança somos salvos. Por outro lado, o peregrino, o forasteiro, ele quer chegar em casa, onde ele vai poder amar a Cristo sem os obstáculos produzidos pelo pecado, pelo mundo e pelo diabo. Dar a razão dessa viva esperança que nós temos é nada mais, nada menos que apresentar o Evangelho. Por isso, o crente ama as boas novas de salvação, o Evangelho da graça de Cristo. O apóstolo Paulo dá seu próprio testemunho disso, em Romanos 1:16, 17, desse apego, desse amor, dessa dedicação ao Evangelho da graça. Ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E ainda em 1 Coríntios 9:23, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. O discípulo de Cristo não se contenta com nada menos que Cristo mesmo, e ele vai se esforçar para transmitir essa mensagem com clareza. Deixa eu repetir, irmãos, o Espírito Santo, através de Pedro, não tem em mente nesse versículo pessoas com alto treinamento acadêmico e inteligência fora do comum.
É uma bênção de Deus quando nós temos pessoas assim entre nós na igreja. Mas o alvo aqui e nas demais escrituras é o crente comum. O crente enquanto crente. O peregrino consciente, como falamos na última mensagem dessa série. O alvo aqui é todo e qualquer crente em sua jornada para a eternidade. Santifique a Cristo no seu coração. Reverencie Cristo como Senhor no seu coração. Esteja pronto para dar resposta. Esteja pronto para apresentar a razão da viva esperança que você tem em Cristo Jesus. Eu termino com 3 aplicações para os crentes. Mas antes, uma palavra a qualquer não crente que porventura esteja aqui. E sim, há membros da igreja que podem não ser crentes. A qualquer não crente que esteja ao alcance, que venha a assistir essa mensagem. Se você não se rendeu a Cristo, faça isso agora. Desista de viver sua vida como se não pertencesse a um Criador. Esse Criador é justo e santo, mas também é misericordioso e bom. Clame pela salvação que o Pai oferece em seu Filho Jesus, que morreu na cruz pagando um preço que nunca poderíamos pagar, a fim de que fôssemos reconciliados com Deus. Não existe nenhum sacrifício, nenhum ato de devoção ou de bondade, nenhuma sinceridade ou sentimento religioso, por mais profundo que pareça, que possa substituir, ajudar ou complementar o que Cristo sozinho fez para nos salvar. Nada. Somente Cristo. Somente o Filho de Deus pode nos salvar. Somente a fé nele, no que ele fez e em quem ele é, pode nos livrar da ira vindoura. Então, se você está nessa situação, creia nele agora e receba a salvação. Agora, aqueles que já fomos salvos pela graciosa bondade de Deus em Cristo, 3 aplicações. Primeiro, mergulhe nas coisas celestiais. Entre no rio de Deus, até não dar mais pé. Lembra essa expressão? Aqui não dá pé. Seu pé está assim? Eu estou fazendo a analogia aqui com aquela visão que Ezequiel tem no capítulo 47 do seu livro. Mergulhe. Numa pregação, o conhecido pastor Paul Washer colocou dessa forma: jogue-se nas escrituras até que quando cortarem as suas veias, você sangre a Bíblia. O que é que vai sair das suas veias espirituais se elas forem cortadas? Não. Vai sair a palavra, vai sair o amor a Cristo, a adoração a Cristo, o amor à igreja de Cristo. Segundo, peça a Deus diariamente para ver mais de Cristo. Esse é o primeiro pedido da oração dominical, conhecida como a oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Note uma coisa, há muita coisa e muita gente querendo disputar o primeiro lugar na sua vida, incluindo você mesmo. Todos querem o lugar de Cristo em nossa vida. Se não vigiarmos, rapidamente nós quebramos o primeiro mandamento do Decálogo. Você lembra qual é? Não terás outros deuses diante de mim. E acabamos colocando algo ou alguém no lugar que deve ser somente de Cristo no nosso coração. É muito fácil fazer isso. Quando uma necessidade se apresenta e nós não a resolvemos olhando para Cristo e dependendo dele, nós vamos procurar aquilo que para nós supre aquela necessidade e colocar no trono da nossa vida, no centro da nossa vida, no lugar de Cristo. Isso nada mais é do que colocar você mesmo naquele lugar, e o final disso é sempre e invariavelmente desastroso. Por último, peça constantemente a Deus para que o fruto do Espírito desabroche diariamente em sua vida. Não tente simular, não tente imitar as virtudes cristãs. Confesse suas fraquezas a Deus e confesse a seus irmãos e clame a Deus por uma obediência consistente aos mandamentos dele. Afinal, você já é nova criatura, regenerado, nascido de novo. Você já tem um indicativo, então lembre-se.
Com todo desafio e toda luta que se apresenta, o ambiente da santidade ainda é o seu ambiente. Você foi feito nova criatura em Cristo para esse ambiente da santidade. Você foi feito nova criatura para ser santo, como o Senhor é santo. Citação que Pedro faz no início de sua carta. Meus irmãos, somente assim nós podemos cumprir o propósito que nos foi dado dentro da nova aliança de refletir a beleza eterna do Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Vamos orar. Pai Celestial, nós nos achegamos a Teu trono de graça e misericórdia e o fazemos com toda a confiança. Não por qualquer coisa que tenhamos ou sejamos, mas unicamente por aquilo que Cristo fez e por quem Ele é. Viemos clamar para que o Senhor nos faça verdadeiros seguidores de Cristo em nossa caminhada para a eternidade. Concede que os atrativos deste mundo, mesmo que sejam as Tuas bênçãos mais sublimes, não se tornem ídolos a nos atrair para longe do nosso Supremo Pastor. Que a nossa resposta a todo desafio, a todo questionamento, seja refletir cada vez mais da glória, da bondade, da majestade, da beleza, da mansidão, da determinação que vemos no nosso amado Redentor. Ajuda-nos, Pai bondoso, a não reagir como se não tivéssemos sido regenerados pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a responder a cada demanda que se apresentar diante de nós nesse mundo que crucificou o nosso Senhor. Ajuda-nos a não temer, a não ficar angustiados, mas a ter palavra de bênção, a palavra de salvação que há no Evangelho. Concede-nos a coragem, a determinação e a dependência que vimos em nosso Senhor Jesus. Ele que não tinha pecado, concede-nos vitória sobre o nosso pecado por causa daquilo que Jesus tem feito em nós. Finalmente, Senhor gracioso, aumenta nosso desejo pela eternidade. Aprimora o nosso gosto pelas coisas celestiais, por aquilo que já temos aqui. A palavra, a adoração, a proclamação, a oração, enfim, tudo que nos torna cada vez mais preparados para o céu. Dá-nos a bênção de nos deleitarmos em Cristo e no seu povo, cada dia mais, enquanto continuamos nossa jornada para o lar celestial. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.